Então, o que acontece? Lá naquele hospital, cheguei, conversei com a médica e ela falou: mãe, o seu filho não tem previsão de sair daqui e essa sonda é por tempo determinado. Mas quando ela virou a foto, eu virei para Júnior e falei: Júnior, para Deus nada é impossível. Você crê que Deus faz milagres na sua vida? Ele não podia falar, ele falou pela cabeça de filho, ele estava entubado também. Então, ali, eu e ele falei: Júnior, vamos orar aqui. Eu vou deitar aqui na sua cama, debruçar a sua cama e vamos orar. Ainda brinquei com ele falando: Júnior, ora, porque a sua oração vai chegar primeiro que a minha. Quando a minha chegar, vai reforçar a sua. E aí ele falou que estava com a cabeça que tinha. Aí ele pediu um jeito dele lá, que ele não me falou, e eu pedi o meu jeito. E para a honra e glória do Senhor Jesus, no dia seguinte, eu entrando naquela sala de CTI, ele gritou pelo corredor: mãe, tiraram a sonda de mim. E ele não tinha sido para tirar. E Deus que ele fez, ele agiu, ele viu o coração da gente. A gente, Deus olha o coração. Né? Primeiramente, ele olha o coração. Se o seu coração está limpo, né? E você pediu, ele responde. Não que a oração de outros ele não responde sim. Porque se você tiver fé, ele vai responder. Então aí, ele saiu, né? Tiraram aquela aparelhagem toda dele. Eu fiquei feliz, eu chorei. Quando a médica entrou, eu falei: foi o Deus que tirou meu filho daqui. Aí surgiu outro entendimento. Ele teve que ter uma vaga lá no quarto para poder subir. Não tinha vaga. Falei: Júnior, vamos orar de novo. Né? Que eu ficava na maioria da parte com ele. Falei: Júnior, vamos orar de novo. Para Deus conseguir abrir, liberar alguma criança de lá para você entrar. E ele balançou a cabeça e disse: tá bom. Ele falava bem baixinho. Então, aí o que aconteceu? De imediato a gente chorou, eu e ele, né? E eu só sabia chorar. Ele perguntava por que eu chorava. Eu falava que era de felicidade por ter tirado aquelas coisas dele. Olha, Júnior, o que você vai fazer quando você sair daqui? Ele falou para mim, mas creio que Deus não vai pegar ele, né? Ele falou: mãe, quando eu sair daqui, eu quero ir para a igreja. Então, aquilo deixou meu coração feliz e nós oramos. Logo em seguida, o telefone tocou e a enfermeira falou: olha, o Leonardo já vai subir do quarto. Não tinha quarto para ele e surgiu um quarto para ele. Como tá? Ele passou por aquele procedimento todo, entrou um pessoal orando, né, nos quartos lá. E chegaram no quarto dele e oraram por ele e falaram: o seu filho, dentro de 3 dias, sairá daqui. E eu fiquei pensando: a médica falou que ele não tem previsão de sair. Eu pensei: você vê, o inimigo é tão pouco que ainda colocou a dúvida na minha cabeça, né? Mas ali eu não me deixei levar, não. E o que aconteceu? Ele começou a se alimentar, né? E dali ele conseguiu sair. No dia que o médico falou que ele teria alta, aí foi a hora que eu liguei para minha cunhada e falei: Roseli, o Júnior vai ter alta ali para glorificar a honra do Senhor Jesus. Na igreja, oraram e pediram. A irmã revelou falando que o seu menino sairia da igreja hoje. Eu falei: gente, glória a Deus, aleluia, sair. Então, por que eu estou contando esse testemunho do meu filho aqui hoje? Porque aqui a palavra que eu li fala de um filho. Né? Tanto que eu queria ler outro texto aqui. Né? Como eu falei, eu li outro, mas não, eu acho que para mim poder contar esse testemunho, por quê? Porque Deus faz aquilo que Ele quer. Ele faz o tempo dele, não é no meu. Eu queria que meu filho saísse de lá logo, né? Mas não, Deus tem seu modo de trabalhar. E foi isso que aconteceu. O meu esposo começou a ir em uma determinada igreja. Foi, não está aqui, mas creio eu estou pagando um preço para ele poder vir, porque é desses que Deus gosta, aquele que é puro de coração, né? Mas vai trazer ele também. Então, o que acontece? Tudo isso Deus permitiu que meu filho fosse para um leito para o pai dele, e para mim me confessar, e para o pai dele tomar uma solução. Né? Então, por isso que eu quero dizer, irmão, que hoje, se vocês, né, têm amor à vida de vocês, porque Deus ama cada um de nós. Deus, Ele faz o possível e o impossível por nós. Né? Então, o que eu quero dizer é que esse homem, o Abraão, ele foi um homem de fé, né? Foi um homem temente, foi um homem que agradou a Deus, foi o patriarca, né? Então, é o que eu falo. Tanto que hoje, até ontem eu ia tentar ligar para o pastor para dizer para mim não pregar, né? Porque eu estava nervosa, eu não dormi direito. Eu disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, mas ao mesmo tempo vinha: filha,
tem tanto tempo de igreja, e o que você está esperando? E o próprio Deus usou um pastor aqui, né, que veio aqui e disse que me via como missionária. E eu nunca acreditei, eu achava que eu iria mais para o lado do louvor. Mas aqui, falando com a igreja, eu até estou gostando. Né? Para mim, uma primeira oportunidade, mas está sendo boa. Está sendo boa porque eu não estou falando daquilo que me diz, eu estou falando daquilo que Deus quer. Então, é aquela coisa, da onde a gente não imagina, da onde se sai. Né? Eu, pequena, né, eu leio a Bíblia, não vou dizer que eu li tudo, até falar que eu não li a Bíblia toda. Mas o pouco que eu estou lendo, hoje mesmo meu MSN ficou ligado, mas não era porque eu estava me contato de internet, não. Eu estava buscando, procurando saber das coisas da Bíblia para eu poder estar aqui pregando para vocês. Então, irmãos, eu quero dizer que nesse momento, né, a gente, tanto que quando, olha só, eu lendo, eu ia ligar para o pastor e falar que eu não iria pregar, e veio aquele versículo da Bíblia, que fica lá em Mateus 10:33, que ele fala o seguinte, que qualquer que me negar diante dos homens, né, que é o que Deus fala, que se a gente negar, Deus estaria negando se não viesse pregar. Qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai. Então eu fiquei pensando naquilo, hoje eu conversando com minha cunhada, que veio na minha casa, eu falei que eu não vou não, até então o pastor não tinha feito, eu acho que é brincadeira, né? Dizendo para mim não vir pregar, que ele colocaria outra, que era para me deixar mais para frente. Aí eu falei, eu vou deixar para lá. Aí ela falou assim, Aline, não deixe, você vai ver como é bom. E sua primeira vez, você não esqueça que Deus é que vai agir em você, não é você. Então o que eu quero dizer, aqueles que se acham incapazes, como eu também me achava, que agora eu não me acho mais, né? O adversário quis impedir, quis parar, quis me atrapalhar toda, mas ele foi derrotado. E agradeço as orações daqueles que se ajoelharam e oraram por mim, né? E hoje eu estava fazendo diferente. Quando tiver mais pregações que eu estou fazendo aqui na igreja, não vou me acovardar mais, nem tampouco ficar nervosa. Porque às vezes a gente fica imaginando, primeira pregação, vai vir uns curiosos que sabem que você vai pregar, né? Vão ver se ela prega mesmo, vão ver se ela fala mesmo. Mas eu quero dizer que eu sei aqui aquela misericórdia de Deus e não por mim. Se fosse eu estaria sentada aí junto de vocês, querendo escutar a palavra também. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então, nesse momento, eu quero dizer o seguinte, que no momento de aflição que eu passei, como cada uma que às vezes tem a sua angústia, né? Eu quero deixar uma palavra de meditação para vocês, que não é por muito eu falar e nem muito de vocês ouvirem que Deus vai operar. É igual o pastor falou que o avivamento está dentro de vocês, está dentro de cada um, não é o pregador aqui que vai fazer vocês sentir Deus, não. Se vocês estiverem ligados, vocês sentem. Assim como eu também estou sentindo. Então, que o Senhor possa fazer morada no coração de cada um. E se eu não falei bem, se eu não falei aquilo que vocês queriam escutar, quero que saiba que não foi eu que falei, não foi eu que trouxe, foi Deus que me passou essa mensagem. Porque aqui eu queria era outra, mas que Deus me levou foi essa. Então, aqueles que se julgam, né, que tem um fardo pesado, né, vai lá em Lucas 1:37, medita em casa, né? Então, onde ele diz, o Deus é um Deus impossível. Só Ele que vai fazer as coisas por vocês. Se vocês forem esperar o pregador fazer algo por vocês, nada vai acontecer. Mas se vocês dobrarem os seus direitos, assim como eu também estou fazendo, vocês estão beijando algo e pedindo com fé, vocês vão alcançar. Em nome de Jesus, vocês vão alcançar. E outra, onde diz também lá em Mateus, né? 11:30, o professor alguém sabe o que diz em Mateus? Mateus 11:30? Ninguém sabe, né? Isso é uma mensagem, é um versículo que é bastante comentado, bastante falado, né? Que diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então,
Então, aquele que se conta que acha que o seu fardo está pesado, entrega na mão de Deus o seu dele, ele vai deixar leve para você. Então, irmãos, o que eu digo nesse momento? Que sirva para mim também, porque hoje já são meus dois filhos aqui, a Thaís e o Júnior. Mas eu aprendi uma coisa que o pastor falou aqui. Enquanto eles estão embaixo do teto, é você que manda. Né? Então, o que acontece? Hoje, a partir de hoje, eu tomo posse disso e espero que aqueles conhecidos também tomem posse. Por quê? Porque se um dia lá na frente acontecer algo com eles, eles não venham lançar na sua cara. Eu estou nessa vida por sua culpa. Então, eu não quero escutar isso. Se depois casar, quiser sair, aí é problema dele. Mas enquanto estiver comigo, que eles, né, vão seguir a palavra junto de mim. Depois, Deus sabe qual vai ser o paradeiro de cada um. Então, nesse momento, eu queria agradecer a minha oportunidade que eu tive aqui na frente, porque eu não vou falar mais, porque o que eu falar não vai ser mais de Deus, vai ser de mim. Então, isso eu não quero. Né? Então, eu quero agradecer a minha oportunidade e dizer ao pastor que eu fiquei muito feliz pela oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui na frente pregando, trazendo a palavra, né? E que não vai ficar só nessa, vai ficar em mais. Agora eu vou tomar vergonha na minha cara e vou estar lendo mais. Não ficar só presa nos louvores, não. Porque Deus gosta de louvores, mas também gosta da palavra. Hoje a gente pode achar a palavra. Vai ter tempo que a gente não vai achar mais, então vai ter que ter na cabeça. Né? Então, aqueles que não gostam de ler, procuram gostar. E outra coisa também, o pastor falou, e eu também posso também, por esse tempo agora, ele estava falando em questão de computador, em questão de televisão, para a gente estar aprendendo, sabendo o que vamos ver e o que vamos conversar. O que acontece? Eu também posso para mim de quê? Realmente, pastor, na Bíblia, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Se a gente quer ver um romance, não precisa ver a televisão, não, vem aqui, né? Tem história de feto, uma história de vai ficar bom. A presença de Deus, no nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero voltar ao primeiro amor. Esse jovem de 15 anos, 18 anos, ele queria roubar um carro. E queria ter essa experiência de roubar um carro e ter dinheiro, porque roubando um carro, o comprador pagaria 3, 4 mil reais no carro zerado, um carro novo para ele. E ele foi se oferecer a roubar esse carro com um cara já experiente, que já roubava há muito tempo. Eu estou falando isso porque quando a Aline falou sobre a questão dos filhos, os meus filhos também foram criados assim. Da forma que eu falei aqui. E preste atenção, olha para cá. E esse camarada que roubava carros de muitos anos, ele falou, não, rapaz, não faz isso não. Não rouba não, fica aí, vive a sua vida. Eu já roubo o carro há muitos anos, não vai. Mas ele falou, não, eu quero fazer parte. No primeiro dia que ele for roubar o carro, a polícia pegou. E quando a polícia pegou ele, irmãos, em flagrante, pegou os dois, roubando o carro em flagrante, os conduziram e levaram para a delegacia. Mas olha só como é que Deus faz. Ele levava para a delegacia. Mas o policial falou, nós vamos levar até na casa da mãe dele. Porque a questão do policial
era chocar a família, envergonhar na família, diante dos vizinhos, vendo aquele jovem que não mexia com droga, mexia com nada, só que ele tem uma experiência, tem um dinheiro, tem que sacrificar em trabalhar. E quando chegou lá, diante da casa da mãe, botou aquele monte de gente, né? O jovem que tinha feito era 17, fez 18 anos, novo. E quando chegou ali, ela falou, aqui que mora fulano e tal? E a mãe disse, ele falou assim, pois é, a senhora sabia que o seu filho ele é ladrão de carro? Rapaz, aquilo foi... A família ficou chocada, a avó desmaiou. A mãe falou, dá nada aí, o capô também confirmar, tudo abriu a população tudo vendo, e a mãe dele partiu de tapa nele ali, né? E o pai falou para ele assim, olha rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. O seu pai e eu sempre te ensinamos você o caminho certo que deve você andar. A vida toda nós te ensinamos você a não se envolver com certas coisas. E o roubador de carro mais velho falou, eu falei com ele para ele podendo vir comigo. E ele chorando, me desculpa mamãe, me desculpa papai, me desculpa policial. É a primeira vez, deu errado, me dá uma chance do policial. Não, agora você vai pegar cerca de 15 ou a 30 anos de cadeia. E aí, ele falando, pai, me ajuda. E ele falou assim, eu te ajudei você até ontem. Ontem eu disse para você, filho, cuidado aonde você fica, a planta dos seus pés. Cuidado, porque quando nós erramos, o que é mais triste em nosso erro são as consequências que vêm depois. Eu preguei aqui, sempre prego, e eu tive certeza de um vídeo que eu vi hoje, que quando você pega, o salário do pecado é a morte. Mas quando você confessa de verdade, quando você não tem aquela verdadeira confissão, aquele verdadeiro convertimento, Deus não te prova e as consequências não vêm. É por isso que tem pessoas que vão estar sempre na maré baixa, ou seja, em cima do muro. E ele nunca faz provação, mas a vida está boa, porque ele não houve um verdadeiro arrependimento. Pode ter certeza, irmãos, se você, eu estou falando com você isso, se você tem pecado, tem feito coisas desagradáveis, você sabe que está fazendo, mas você ainda não está sofrendo, é porque ainda você não teve um verdadeiro arrependimento. Quando você tiver um verdadeiro arrependimento, você fala, pai, eu me arrependo diante de ti, você pode ter certeza que a consequência, a cobrança, ela vem imediatamente. Então, por isso, irmãos, não deixe tardar a sua confissão. Confesse logo, abandona logo esse pecado, para que Deus não possa te cobrar você de uma forma que talvez você não pode suportar. É muitas coisas que eu queria falar, mas quero deixar para o curso de missão. Vocês vão ver coisas, vão tremendas de pessoas, testemunhos tremendos de pessoas que disseram, se eu pudesse voltar lá atrás, se eu pudesse consertar tudo. Louvado seja Deus. Sabe por que ele está falando isso? Porque as consequências que vêm sobre ele, muitas vezes foi até a consequência física, ficou aleijado, ou até mesmo ficou cego, ou até mesmo teve que amputar uma parte do corpo, e agora vai carregar isso por resto da vida. Vai ter que servir a Deus, se quiser ir para o céu, voltando deficiente, ou de muleta, achando pé, ir para a igreja, ou ser levado no colo para ir para a igreja. Ou cego, sem poder ver, sendo que hoje pode enxergar, pode andar, pode abandonar esse mundo, pode abandonar esse pecado, ter uma verdadeira confissão rápida diante de Deus, irmão, antes que as consequências venham sobre a sua vida, e aí pode ser tarde demais. Aline disse uma palavra lá no meio, eu vou pegar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, volte para Jesus hoje. Louvado seja Deus. Fica firme na presença de Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O pai dele falou para ele, policial, pode fechar a porta e pode levar ele. Ele vai pagar pelos erros que eu cometi. A minha filha falou, pai, o senhor nunca foi vigiar a gente na cena, você está aqui, filho. Se você já for colocar o óculos da graça em vocês, pois sempre avisei vocês, sempre aconselhei vocês, falei tudo sobre este mundo para vocês. Sexo, droga,
prostituição, briga, mochila, idolatria. Por isso eu falei para vocês, se amanhã for caindo, se amanhã vocês caem morrer, vocês estão caindo, sabendo morrer o que vocês cometeram. E vocês vão pagar pelo Deus de vocês, sabe por quê, irmão? Porque para Deus não existe, como é que paga lá, fiança. Para Deus não existe fiança. Amém, meus irmãos? Na polícia você vai lá e paga a fiança, mas para Deus não existe. Você vai ter que pagar pelos seus erros. Vamos lá, irmão. Fica firme na presença de Deus. Que Deus vai abençoar. Amém, queridos? Amém, irmãos? Deus te abençoe todos vocês. Os irmãos queridos e visitantes, possam ver.